Você já parou para pensar qual é o menor mal na hora de adoçar sua comida e bebida? Se você tenta cortar o açúcar ou usa um adoçante artificial, essa dúvida é muito comum. A resposta não é simples, mas a ciência já nos deu informações importantes sobre isso. No vídeo de hoje, vamos analisar as diferenças entre açúcar e adoçantes, entender como cada um afeta a nossa saúde e tirar dúvidas sobre controle de peso, diabetes e metabolismo. Será que o adoçante é mesmo a melhor opção para emagrecer? E o açúcar é sempre o vilão? Vamos descobrir. Primeiro, o que é o açúcar e como ele afeta a saúde. O açúcar é um carboidrato simples, presente naturalmente em frutas e vegetais. Mas o que mais consumimos é a sacarose, o açúcar refinado, que está em quase todos os produtos industrializados. Quando comemos açúcar, ele vira glicose, a principal fonte de energia do nosso corpo. O problema é o excesso. Consumir muito açúcar de uma vez causa picos de glicemia no sangue, o que, com o tempo, pode levar à resistência à insulina, diabetes tipo 2 e doenças do coração. O problema do açúcar não são só as calorias. O excesso de glicose vira gordura, principalmente na barriga, e causa inflamação crônica, aumentando o risco de várias doenças. Além disso, o açúcar refinado não tem nutrientes. É o que chamamos de calorias vazias. Mas calma, a chave é o controle. Com moderação, o açúcar pode fazer parte de uma dieta saudável. O problema começa com o consumo exagerado, que é muito comum hoje em dia. Agora, e os adoçantes artificiais? Eles são substâncias químicas criadas para imitar o sabor doce do açúcar, mas sem as calorias e sem aumentar a glicose no sangue. Os mais conhecidos são aspartame sucralose, sacarina, stevia e eritritol. Eles são muito usados em bebidas diet, produtos light e alimentos processados. A grande promessa é satisfazer a vontade de doce sem engordar ou descontrolar o açúcar no sangue. Embora agências reguladoras considerem muitos deles seguros, os efeitos a longo prazo ainda são debatidos. Um dos pontos de atenção é que, mesmo sem aumentar a glicose diretamente, o uso excessivo de adoçantes pode bagunçar a regulação do nosso apetite. Alguns estudos sugerem que o consumo frequente pode aumentar a vontade por doces e fazer com que a gente acabe comendo mais calorias em outros alimentos. Além disso, há pesquisas que indicam que o uso constante pode alterar as bactérias do nosso intestino, o que pode impactar a digestão e o controle do peso. Então, adoçante contra açúcar. Qual é o menor problema? Vamos analisar os prós e contras de cada um. O açúcar natural, das frutas e vegetais, vem acompanhado de vitaminas, minerais e fibras, que ajudam a regular a absorção da glicose. Já o açúcar refinado tem muitas calorias vazias e só dá uma energia temporária. Em excesso, ele vira gordura e contribui para a obesidade, diabetes tipo 2 e problemas cardíacos. Do outro lado, os adoçantes artificiais como aspartame e sucralose têm a vantagem de não subir a glicemia, o que é ótimo para quem tem diabetes ou quer controlar o peso. Eles também ajudam a cortar calorias, já que são muito mais doces que o açúcar. No entanto, muitos têm um gosto residual que incomoda, e o consumo exagerado pode afetar o metabolismo a longo prazo. Adoçantes naturais, como a stevia ou o eritritol, podem ser opções melhores, com um sabor mais parecido com o do açúcar e menos riscos de efeitos colaterais. Mas, por serem muito doces, também podem nos deixar com mais vontade de comer coisas doces. Afinal, qual é o menor problema? Para a maioria das pessoas saudáveis, consumir açúcar com moderação não é um grande problema. O verdadeiro vilão é o excesso, principalmente de açúcares refinados. Se você controlar a quantidade, provavelmente não terá grandes complicações. Por outro lado, os adoçantes podem ser úteis para quem quer reduzir calorias, mas não são perfeitos. O consumo exagerado pode alterar o comportamento alimentar e a saúde intestinal. A conclusão é que a moderação vale para os dois. O ideal é evitar o excesso de qualquer um deles. Se o objetivo é perder peso ou controlar a glicemia, tanto o açúcar quanto o adoçante devem ser usados com cautela, sempre priorizando fontes naturais e sem exageros. Agora que você já sabe os prós e contras, como reduzir o consumo de açúcar e adoçantes na sua dieta, tenho algumas dicas práticas. Primeiro, evite bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos de caixinha e energéticos. Troque por água, chá sem açúcar ou água com limão. Segundo, escolha alternativas naturais. Se for usar algo para adoçar, prefira stevia, xilitol ou eritritol. Mas lembre-se
sempre com moderação. Terceiro, coma mais alimentos integrais. Frutas, legumes e grãos integrais têm açúcares naturais e muitos nutrientes. Quarta dica: cozinhe mais em casa. Assim você tem total controle sobre o que está comendo. E por último, controle a quantidade de doces. Em vez de cortar tudo de uma vez, vá reduzindo aos poucos. Assim, seu paladar se acostuma com sabores menos doces e mais naturais. Se você está preocupado com o consumo de açúcar ou adoçantes, a resposta está no equilíbrio. O açúcar refinado pode ser prejudicial em excesso, mas os adoçantes artificiais também não são perfeitos. A chave para uma alimentação saudável é a moderação, priorizando alimentos naturais. Com a orientação certa, é possível fazer ajustes que trazem benefícios reais para a sua saúde. E claro, sempre consulte um profissional de saúde antes de fazer grandes mudanças na sua dieta, especialmente se você tiver condições como diabetes ou pressão alta. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo e quer mais dicas sobre saúde e alimentação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos.